Bem, vamos dar início aqui a uma questão da Fundação Carlos Chagas, uma questão recente, ok? TRT da 15ª Região, ano 2018. A questão pede para o candidato ficar alerta a isso aqui, ó. A forma verbal na voz passiva e pleno atendimento às normas de concordância verbal. Então ele quer que eu olhe a alternativa que tem a voz passiva e a alternativa que esteja correta quanto à concordância. E aqui eu trago a resposta da questão. Vamos nos ater a essa resposta. Uma vez atendidas as duas necessidades humanas, veja que o verbo atender está na forma reduzida de particípio, mas aqui é voz passiva, reduzida de particípio. As duas necessidades humanas, uma vez que foram atendidas, a ideia é essa, então eu tenho uma voz passiva analítica reduzida de particípio. E a flexão está concordando com o sujeito, as duas necessidades humanas. Então, até aqui, atende, sem dúvida, a concordância e já traz o que? O que ele pede aqui, a forma verbal na voz passiva. Aqui é voz passiva. Pois bem, agora observe esta oração. A que Sêneca faz referência. Sêneca é sujeito. Sêneca faz. Então, a flexão verbal está correta concordando com o sujeito. Sêneca faz referência. Referência é o objeto direto de fazer. Referência a algo. Então veja que na regência nominal, referência pede a preposição a. E essa preposição foi justamente para antes do pronome relativo que. Aqui você tem o pronome relativo que e, obviamente, a preposição antes, que veio do termo regente referência. Então, vamos lá. Sêneca, sujeito. Faz, verbo transitivo direto. Referência, objeto direto. Referência a algo. E aqui eu tenho a preposição dando início ao complemento nominal. Isso aqui é um complemento nominal, complementa a referência. Se eu quiser substituir a que pelo pronome relativo qual, eu diria assim, ó. Vamos usar o minúsculo. As quais. Justamente porque o pronome relativo que retoma as necessidades humanas. E o acento grave se dá porque a preposição viria do termo regente e referência, que eu vou juntar com um artigo antes do pronome relativo quais. As quais. Aqui está o complemento nominal. As quais, tanto quanto o complemento nominal aqui. Pois bem, até aqui, ótimo. Concordância verbal correta. Preservam-se igualmente o senso de equilíbrio e a dialética. Veja que aqui você tem um verbo transitivo direto e indireto, ok? Mais a partícula passivadora se. Então aqui é voz passiva sintética. O que você tem aqui, sem dúvida, é a voz passiva sintética. E sabemos que quando o verbo está na voz passiva, o objeto direto vira sujeito. Então, quem aqui vai ser sujeito? O senso de equilíbrio e a dialética. Eu tenho um sujeito composto após o verbo concordou com os dois núcleos. Ok? Senso de equilíbrio e a dialética. Poderia concordar também com o mais próximo. Então, a flexão no singular também aqui seria correta. Legal? Então, realmente, toda esta estrutura, sem dúvida, constitui a resposta para o enunciado solicitado pela banca. Valeu, um abraço, professor Edivaldo Ferreira.